Chegando lá dentro, tinha um cara parado, isso no mesmo dia, tá? Que as faixas caíram e que eu tinha feito uma venda da Soter. Tinha um cara parado, mexendo no notebook, olhando pra mim e pro outro corretor e falou, cara, eu te conheço. Eu falei, da onde, cara? Ele falou, pô, dos vídeos, não sei o quê, você tá fazendo o que aqui? Tá gravando lá o Zeferino? Eu falei, não, só tô fazendo material pra mandar pros clientes que compraram aqui, né? O Cálice Sardenha. Aí ele falou, tá, mas me conta mais aí do Ion. Aí começou um atendimento ali. Aí no dia seguinte o cara tava lá, o cara comprou 2 unidades. A gente fala, né, no nosso canal Valores e Negócios, né, a gente fala muito sobre princípios, né? Tem um texto bíblico, que eu não vou lembrar exatamente onde está, no livro de Eclesiastes, a gente coloca aí na tela. Mas ele diz assim, que quando você lançar as suas sementes de manhã, você não deve ficar de braços cruzados à tarde, porque você nunca sabe qual vai florescer. É muito pouco da história que vocês dois estão falando, né? Tipo, você tem um cara que de repente tem um posicionamento no online, conseguiu montar uma pasta, mas aquilo não deu certo, aquela semente não floresceu, né? Aí esse cara, ele fez o quê? Pô, eu vou estimular, vou para uma outra coisa, vou para a rua. Entendeu? A rua ninguém pode me roubar, entendeu? A rua não vai cair, entendeu? E eu acho que é muito o que esse texto traz, né? De você não ficar de braços cruzados porque você lançou a semente não floresceu. Se você tivesse ficado aquele dia lá, provavelmente não ia fazer podia nenhuma ter ido pra venda. casa, podia ter ficado triste. Mas é aquela coisa, energia e frequência, não tem jeito. É isso aí. Sensacional. A gente bate muito nessa tecla, energia, frequência e o ambiente. Energia, frequência e o ambiente. Se você tá faltando alguma coisa desses 3, não vai dar certo, cara. Cara, a nossa profissão é muito ingrata, muitas vezes, assim, né? Ontem a gente estava até conversando sobre isso lá na loja da região oceânica, sobre o plantio e colheita. Foi realmente o que a gente estava falando lá, né? O plantio, ele é obrigatório, mas a colheita é opcional. Não, é o contrário, pô. Plantio é opcional. A colheita que é obrigatória. Você vai colher, pode colher bom ou não. A gente corta essa parte. Vou nada. Mas a gente entendeu o espírito. Deu pra entender. A nossa editora me fez uma crítica até, vou até compartilhar. Ela fez uma crítica que às vezes o convidado fala uma coisa, aí eu vou e completo. Porque às vezes cito, sei lá, um ditado, cito um pensamento, ou eu pego a ideia e eu completo o que ele tá falando. Pô, aí você prejudica o corte, que o cara não termina de falar. Eu não consigo fazer um corte legal porque você interrompe. Né? Então aí a gente tem que tomar cuidado, né, pra não fazer isso. Obrigado, Edilane. Plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Sem interrupções. Mas vocês, eu vi que vocês falam muito de equipe, né? Falam um do outro, o nome do outro que não está aqui, o Arthur que não está aqui, e vocês falam muito da equipe, do time e tal, é quase que um ambiente familiar. Eu fico mais tempo com eles do que o grupo de vocês, né? Com a Lídia e com o Bento, por exemplo. Sim. Isso é algo que mudou de um ano para cá. E de 2 anos para cá e vem mudando. Então, assim, hoje a gente tem a tranquilidade de quase falar o nome da loja toda. A gente vem unificando, vem fazendo as pessoas entenderem essa energia e frequência. Então hoje aqui eu posso falar, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui para realmente não esquecer de alguém, vai dar ruim. Mas assim, a gente tem uma loja bem sólida, o pessoal bem alinhado. Então, muitas vezes a gente perguntam pro Guto uma coisa, aí perguntam pro outro outra coisa, me pergunta outra coisa, a gente faz a mesma resposta sem ter combinado nada, porque assim, a gente está muito alinhado, está todo mundo muito entrosado, todo mundo na mesma direção, todo mundo com o mesmo objetivo. Isso foi uma jornada, né? Porque o que eu ia perguntar era justamente nesse sentido, assim, vocês de repente iniciaram, o Guto tem quantos anos já, quantas décadas na Move? Na Move, não na Move, só na Move. Não tem um ano. Faz um ano. Então, qual é o teu cargo lá? Especialista. Mas eu imagino assim, vocês chegaram ali, né, todos como corretores, tem esse título, corretor, já começa como especialista, como é que é? Primeiro corretor, e aí diante de uma série de critérios,
de resultados e critérios pessoais, inclusive, né? Você pode ou não, mas aí eu deixar o diretor falar, para não parecer que eu tô... Não, assim, a Move hoje é uma empresa que ela busca o crescimento profissional das pessoas. Então, é até tranquilo e gostoso falar sobre isso, porque o corretor que está lá hoje, ele consegue crescer dentro da empresa. Sim, sim. Né? Depende de algumas coisas, logicamente... Isso não é fácil fora, né? É muito difícil. Hoje a gente tem, sei lá, empresas familiares, tem empresas com outro tipo de visão, que você vai entrar lá para dentro e vai ser um corretor eternamente. A Move não, ela te dá essa tranquilidade, essa possibilidade de crescimento. Logicamente, a gente é uma empresa de vendas, então assim, o resultado ele interfere também no seu segmento, na sua postura, mas a gente tem um lado realmente do crescimento profissional, de estudar, de entender, de saber fazer tudo, de ser um exemplo. Então a gente tem lá, principalmente, posso falar pela minha loja lá, né? Teve corretores que a gente subiu para gerente, que montou uma equipe que não tinha essa experiência, a gente deu esse suporte. A gente tem gerente que virou especialista, tem corretor que virou especialista. Então a gente vê isso e eu quero que todo mundo cresça. Eu quero que por mim que todo mundo esteja lado a lado comigo. Era o que eu ia perguntar, o que muda, né, do Atos e do Guto, né, em relação a essa postura ou esse posicionamento, no sentido de que hoje você de repente não é mais tão operacional, não sei se posso falar isso, mas você está também inspirando aqueles que estão abaixo, e aí você tem... Olha para cima, olha para frente, tem aqueles caras que eu imagino que você tenha como referência para você, e tem aqueles que estão vindo e você, pô, esse cara aqui eu identifico o talento, esse cara aqui me lembra muito quando eu errei muito isso aqui quando era novo. Eu tento, não queria apontar para ninguém, não. Não tô apontando, nem falei, não. Tô citando nomes, legal, cara, só assim, colocando aqui. Porque o legal é que às vezes os erros são os mesmos, né? Assim, realmente, assim, de um corretor do outro e tal. Aí você fala, cara, poxa, aconteceu isso com você, o que já aconteceu com outro e tal, a gente usa como exemplo, a gente brinca sobre isso, mas hoje eu tô lá muito mais como, assim, o offline lá hoje é muito mais importante mesmo. O que aparece no online ali, às vezes até camufla o que a gente faz no offline, que é muito pesado, de direcionar, de lapidar, de entender né, aquelas reuniões diárias ali que eu puxo um corretor, a gente conversa, puxo um gerente, a gente conversa. Então, esse papo diário ali, eu acho que ele é muito mais importante com quem está lá na ponta do que realmente o online. Porque quando você traz para o offline, você tem que realmente estar muito preparado. Então, assim, seja informação, seja treinamento, seja direcionamento, a gente tem que estar bem alinhado ali na base do offline, porque é o que realmente dá o resultado, dá o salto, né? O cliente, quando ele está na mesa ali, ele não está no digital. Quando a gente chega para fazer a apresentação... Não dá para editar o vídeo, né? Não dá. Não dá para pausar, né? Igual um clique aqui no filme. É hora do show mesmo, não tem jeito. Na nossa loja isso é muito, muito real, de verdade. Às vezes você está com um cliente buscando alguma coisa assim, sei lá, 2 quartos, Piratininga, na quadra da praia. Aí você faz esse pedido de demanda no salão e as pessoas ajudam. Não, cara, mesmo que não seja uma opção dele, que ele não tenha sido ele a pessoa quem cadastrou, que ele não tem interesse, ele ajuda. Cara, vai na opção do Atos, eu acho que a Ana Glitz tem uma opção lá. Cara, fala com o Arthur estava cadastrando uma dessa lá. Essa ajuda mútua no salão de vendas pode parecer uma surpresa para você, mas isso não acontece aí fora. E muitas pessoas também, às vezes, não sabem que tem esse valor, que tem essa presença, né? Por exemplo, esses vídeos que a gente fez questão de chamar corretores novos para aparecerem, né? Sim. Então lá a gente tem o Diogo, a gente tem a Júlia, tem a Ana Glitz, tem o Arthur que também faz parte da sessão de digital, né? do digital mais forte também, mas eu quero trazer quem ainda não fez para poder se descobrir, né? Então, por exemplo, eu fiz aí na semana passada um material para outro empreendimento onde todos os corretores filmaram. Então, eu fiz um vídeo individual para cada corretor que estava lá, né? Então aí a gente vê a Simone se destacando também, fala bem, a gente tem o Diego Mendes que fala muito bem também. Muito. O Thiago tem muita autoridade para falar. A gente vê a Abel também se destacando. Então, assim, a gente tem muitos corretores lá que podem também mesclar, né? Não é o meu principal? Não é o meu principal. Mas vamos se esforçar para fazer um pouquinho? E a gente aprende muito um com o outro, cara. Assim, é surreal. Às vezes... Fatinha tá sempre feliz lá fazendo vídeo com a gente. Então, eu tenho realmente... no corredor que eu sento, e não tem lugar marcado, mas no corredor que eu habitualmente sento, você tem o que ele tava falando do Thiago e do Diego Mendes. Cara... autoridade demais, os caras estão há muito tempo no mercado, sabem tudo de documentação, de venda. Aí você fala, pô, Thiago, tem não sei o que eu faço? Pô, levo pra onde? E o cara te ajuda, sabe?
E aí, antigamente brincava assim, vai ter a taxa do eu sei. Lá na empresa não tem isso, assim. O cara ajuda mesmo. Na loja... Mas nada que um almoço não não resolve. Essa brincadeira, tá me devendo um almoço. De vez em quando tem gente que cobra. De vez em quando. E aí você tem que pagar, né? Fazer o quê? Sangrei aí esses dias, mas tudo certo. Mas é assim, a loja que a gente tem hoje e criou, e olha que legal, quando eu falo a gente criou, isso é muito doido, né? Porque eu me sinto parte, os corretores se sentem parte da loja. Sentimento de dono, né? A gente senta todo mundo junto, cara. Assim, não tem sala de diretor, não. É um salão de vendas onde sentam os corretores, os especialistas, os gerentes e eu como diretor lá, a gente tá todo mundo lado a lado. E a gente então não você... quer mesmo, né? Não quero que tenha essa divisão, assim, faz parte do processo e a gente consegue, inclusive, resolver problemas mais rápidos. Né, assim, o corretor ele tá na ponta, não pode demorar a chegar uma informação para ele, não pode demorar a ter novidade. Então, quando eu tô ali no salão, a gente tá junto ali, a informação chega mais rápido, eu fico sabendo do problema mais rápido, eu resolvo mais rápido, então você ganha em velocidade. E venda é velocidade. E olho no olho, né? Assim, tem outra corretora, Thaisa Alckmin, né? Uma especialista também, sabe tudo, fera do mercado. Às vezes eu tenho uma dúvida de algum lançamento assim, será que esse aqui é 30/60, é 40... Enfim, eu pergunto, Thaís, essa construtora é sempre assim assado. Então o time todo anda junto. Porque sabe? Aí, a intenção sai uma venda, que a gente bota lá, saiu uma venda no grupo. Cara, é chuva de parabéns. E você vê que é verdade. A intenção é a gente tentar criar várias referências dentro da loja. Que aí você consegue otimizar isso e todo mundo entende que realmente é um time. Então, você tem um Diego Fajardo ali com documentação também, qualquer dúvida você pode perguntar para ele. Brabíssimo. Né? Assim, você vem a secretária do gerente você tem o sabe, Fábio. Assim, a secretária do Léo é a Edilane. Ela que faz edição, sabe tudo. Você tem um Fábio, que é um gerente mestre em número, negociação, cara, fechamento. A Vanessa super organizada, com planilhas, com tudo. Então, assim, você tem corretores lá, o Rodrigo, que fala super bem, se impõe. Cara, é um absurdo, né? Assim, e quando você traz todo mundo e todo mundo entende que todo mundo se ajuda ali, cara, o nível sobe. Parte da sua venda, né? O nível sobe. Isso é muito legal, todo mundo faz parte da sua venda. Sabe assim, porque eu quando comecei, a Vanessa era minha gerente. E ela poderia, assim, ter pego tudo para ela, por exemplo, assim, vou fazer uma venda e ela tocar o processo todo. Mas eu pedia, pela minha bagagem de advogado, eu já conhecia alguns trâmites. Mas eu pedia, cara, deixa eu tocar isso aqui, você me dá um suporte. E, cara, foi ela que mais me motivou a estudar. Você vê, era legal que não teve questão de ego, vaidade. Cara, a gente não pode podar o crescimento de ninguém. Que é chato, faz parte lá. Isso, né? Tipo, não dá pra podar o crescimento de ninguém. O cara vai roubar meu lugar, não, o cara não vai... existe isso, sabe? Assim, aí o pensamento dela poderia ser, o Guto vai sair da minha equipe porque ele vai se tornar um especialista, eu vou deixar de ganhar o dinheiro que ele proporciona. Não, cara. Pelo contrário, hoje a gente se ajuda. Sabe assim, isso é muito legal. Sinceramente, eu não vejo... Eu sou apaixonado pela Move, de verdade, por conta dessa cultura. E isso é uma cultura, né? Esses dias a gente estava fazendo, né, uma pesquisa, né, com os corretores, tudo sobre qual é a cultura da Move. Cara, essa é a cultura. A gente tá junto e a gente quer que todo mundo continue caminhando junto mesmo, entendeu? Sim. Isso é muito legal de viver, né? E ver que não é só clichê, não é sobre imóveis, é sobre pessoas, né? Isso é o que acontece no offline, é o que vocês vivem, né? Na prática. Offline, mudando de assunto, eu queria fazer uma pergunta que não está no script. Essas coisas me preocupam. Ainda bem que não está ao vivo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, claro. Eu me preocupo mesmo. Não, só, de repente, não sei se a gente consegue ser breve, mas uma breve explanação sobre verdades e mitos sobre comprar imóvel na planta. Acho que essa é fácil, não é nada... Isso é mole. Porque, assim, a gente escuta tanta coisa aí, né? Você... comprar imóvel na planta, mas é mais barato, mas até o imóvel ficar pronto, o saldo devedor é reajustado, você perde, você paga. Mas, assim, a gente escuta cada coisa, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre quem. Pode ser o Guto, pode ser o Atos. Não, isso é maravilhoso. Isso é o que a gente vive, né? Verdades e mitos sobre comprar na planta. A gente vê você muito. Com a verdade com o mito? Não, acho que vai ser um conjunto, né? Assim,
A gente não, porque a gente não pode. É porque acho que tudo volta no que a gente já estava falando. A gente não pode vender a qualquer custo. Então a gente não pode passar qualquer informação de qualquer forma. Né? Tem muita gente que passa uma informação, ela pode ser verdadeira, mas tem uma vírgula ali. Pode ser tem em partes, né? Em partes, entendeu? Assim. Então quando o cliente senta com a gente, quando o cliente presta atenção, eu não posso falar com ele só a parte boa da história. Pô, você vai comprar na planta? Vou comprar na planta. Você vai ter um sinal, você vai ter muitas vezes um pagamento em 30 dias, um pagamento em 60 dias. Esses primeiros pagamentos, eles não têm correção nenhuma. Durante os outros pagamentos, você vai ter uma correção de INCC muitas vezes. Né? Muita gente não fala dessa correção. O saldo... Não tem juros. O saldo, ele também tem essa correção de INCC. Então, a valorização que muitos prometem, ela não é totalmente real porque você tem uma correção. Né? Muitas vezes o seu dinheiro investido ele vai render mais do que essa correção, então isso é bom, mas você tem que jogar com a verdade, você tem que passar todas as informações, porque senão você fala uma coisa muitas vezes no digital, quando o cliente chega, pô, mas não é isso que você falou, não é bem assim. E a gente não pode ter duas verdades, né? Apesar de que não existe talvez uma verdade absoluta, mas a verdade num contrato, a verdade na venda, ela é uma só. Exatamente. Né? Então, existem algumas modalidades de imóveis de compra de imóveis na planta, né? A gente tem o tradicional, onde você compra direto com a construtora, faz um fluxo de pagamento, muitas vezes você paga 30% durante o período de obras, e lá na frente, na entrega das chaves, você faz um financiamento, faz um consórcio, quita, amortiza. Como quiser. Né? Como quiser. E a gente também tem o crédito associativo, né? Que nessa modalidade, você vai dar um sinal ali, a gente faz uma aprovação para ver quanto o cliente consegue aprovar de crédito associativo, ele dá essa aprovação de sinal, esse saldo dele nessa modalidade fica congelado e durante a obra ele vai pagando uma taxa de evolução de obra. Então nessa modalidade existe sim o saldo ficar congelado, porém você paga essa evolução de obra que muitas vezes ela vai ser esse mesmo valor dessa correção de INCC, aí a gente tem que fazer cálculo dependendo do... Na cabeça do isso aí. não estudou. Então assim... O cliente pergunta, mas peraí, mas nessa modalidade aí não tem INCC? Então tem que ter uma preparação muito forte, porque você pega um cliente, ainda mais vocês que vendem, acho que vocês estão, posso falar isso, vocês estão no médio, alto, padrão? Sim. Né? São pessoas que normalmente são mais esclarecidas. Tem uma tendência a questionar. Cara, o corretor que é só corretor não dá mais. São investidores. Então não é o cara que vai ali comprar um Minha Casa Minha Vida e vai pagar o que der para pagar. É o cara que vai perguntar, vai sentar, vai fazer conta, vai olhar o fluxo, vai questionar. Vai olhar, vai olhar a tabela e vai falar, Guto, isso aqui, essa conta aqui. Vou usar um caso concreto. Cara, por exemplo, o cara que é investidor, a gente tem clientes aí que é do mercado financeiro 100%, ele tá ali com dinheiro rendendo, tá fazendo operações e tudo. Eu vou vender para ele que isso aqui, esse investimento é melhor do que ele está fazendo ali? Muitas vezes não. Mas eu vendo para ele essa diversificação dos investimentos. Sim, ele está lá no mercado financeiro, mas ele pode pegar um pedacinho aqui e colocar no mercado imobiliário, vai voltar entendeu? Na questão da preparação do corretor mesmo, cara, não o corretor é só hoje, vender. corretor hoje ele tem que ser arquiteto, engenheiro, ele tem que ser um marqueteiro, psicólogo, marqueteiro, blogueiro. Então, muita coisa. Não dá. A gente fica brincando assim, mas realmente a gente tem que estudar muito. A gente tem que estar cada vez mais preparado, porque na hora da mesa aqui é olho no olho, você não pode tremer. O cliente te pergunta se você... Deixa eu ligar pro meu gerente. Não dá. Deixa eu ligar pro WhatsApp aqui. E eu quero que todos os corretores da Move estejam preparados para isso. Se o cliente perguntar, você responde de imediato, olhando no olho, com segurança, com autoridade, entendeu? O direcionamento e os treinamentos, eles acontecem diariamente, mas o corretor lá da ponta, ele tem que estar preparado. Ele não é um captador de cliente para chegar, pegar o cliente e trazer para a gente. Não, ele tem que ter autoridade. Ele é a empresa dele dentro da própria empresa. Então, ele é a empresa dentro da Move. E a gente dá esse suporte para ele se sentir e estar preparado diariamente. Existem algumas imobiliárias aí no país, mais uma vez sem citar nomes, né? Mas que os caras se vangloriam muito do VGV, o corretor aqui, não sei o quê. Aí eu fui estudar o plano de trabalho dessas imobiliárias, assim, né? Mas a gente tem filial em 5, 6 países. Eu falo, cara, não é possível que esse corretor tá vendendo um imóvel na Inglaterra. O cara morando em Itaipu, não é possível. Como é que funciona isso? Aí eu fui pesquisar. A maioria das empresas por aí, ou uma maioria não, mas uma parte das empresas, elas têm o corretor, isso me dói no coração, como um operador de telemarketing, um pescador. Pescou, leva para o que eles chamam de closer, vamos dizer assim, né? Que é o cara que fecha a venda. Aí eu quando vejo uma coisa dessa, eu falo, cara, eu quero que na nossa empresa só tenha esse cara aqui, o super capacitado, e que ele tenha habilidade para captar o cliente. Mas você limitar o corretor a ele ser só um cara, por exemplo, que pega você na mão e leva para o gerente atender,
Cara, não é isso que a gente... Não foi assim que eu aprendi na Move. Pelo contrário, como eu falei da Vanessa, me incentivou muito e me ensinou muito. Em várias vendas que eu queria que o Atos fechasse pra mim, eu ficava... Eu não vou falar a palavra, mas eu ficava com raiva dele, porque eu falava, cara, sério mesmo que você não vai... Isso aqui é muito sério, cara, uma venda de 1,5 milhão. Pra mim, na época, era... E continua sendo. Mas assim, eu falava, cara, você não vai negociar isso pra mim? Não, cara. Vai você, pô. Eu falava, meu Deus, mas é uma coisa muito grande pra mim. Mas sempre teve o apoio e o incentivo de... Aprende, cara. Mas, peraí. Aí, ontem mesmo foi assim, né? Eu tinha que falar com um incorporador pra negociar uma unidade. Ontem foi, a gente viu isso ontem. É legal que na Move é o dia inteiro isso. E eu falei, eu pergunto pro fulano fazer pra mim. Ele falou, não, pô, tá maluco, pô? Você é especialista, vambora, vai você. Já sabe o que você vai fazer? Eu falei, já, esse é o valor do cliente, essa é a realidade. Tá, mas então faz assim, assim, assim. Fez o papel dele, direcionou, mas eu que fiz. Mas não é porque o Guto, não. Qualquer outro corretor poderia. E eles incentivam isso desde o primeiro dia do cara. É engraçado que a tomar atitude, no dia que eu conversei com ele sobre o Will, não ia, assim, eu estava indo para conversar sobre empreendimento. Ele não entendeu o que era isso. Né? A gente marcou um café para conversar. A gente marcou um café e eu estava indo com esse pensamento. Ele aí chegou lá, fala da vida, fala disso. Eu falei, não, mas e o Will? Não, e tal. Não, preparado cara. Que eu estava. Mas eu quero ver, mas eu quero, tô estudando a possibilidade de... Um minuto. Aí ele foi no carro. Aí foi no carro, acho que foi no carro, foi na moto, não sei. Foi na moto. Aí já veio com book, veio com planilha, com gráficos. Com o Jonas foi assim, né? O Jonas foi assim. Eu tava na festa do filho do Léo. Aí veio o Jonas, me olhou, falando, e aí, como é que tá o mercado imobiliário? Eu falei, ih, vai comprar o Will. Aí comecei, e o cara é um investidor, né? Trabalha muito com licitações. E aí eu fui conversando, falei, pô, é isso. E você conscientizar um investidor de outros segmentos, né? Sim. Que vale a pena investir no mercado imobiliário. Que vale a pena diversificar, né? Vale a pena diversificar, tem que diversificar, né? Sim. Tanto para o investidor quanto para o corretor, que a gente está falando. Pirata, o telefone, o digital. Diversificação é tudo, né? Tá bom, gente. Pô, eu acho que a gente falou bastante já, né? Se deixar, o dia inteiro. Não dá para esgotar o assunto, mas eu queria agradecer a vocês aí por estarem aqui, né, disponibilizarem o tempo de vocês. A gente sabe que é muito corrido. O Arthur já estava em atendimento já. Estava em atendimento, E eu sei que se deixar tem muito atendimento, tem captação, tem que fazer o pirata, tem que editar vídeo. Então eu queria agradecer vocês dois pela presença aqui, pelas informações, né, sempre verdadeiras e sempre para instruir, para inspirar, né, outros. De repente, você que quer entrar no mercado imobiliário, já tem aqui um caminho. Você que não quer entrar como investidor, mas quer, de repente, melhorar como profissional, quer ser um corretor, quer ser um especialista, enfim, tem um time bacana aí. Vem pra Move, tá? Hashtag vem pra Move. Eu te agradeço aí pelo convite mais uma vez aí. Vamos marcar outros papos desses sim, que é sempre interessante, é sempre legal, ainda mais sem roteiro, né? Que vai virando, é bem interessante. E aí a gente até vamos trazer os corretores aí de vez em quando para falar um pouquinho assim. Acho que vai dar bastante valor e negócio aí. É isso aí. Porta tá aberta, a casa é nossa. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.